Feliz Dia dos Namorados amanhã, né? Porque hoje é dia 11, né? Dia 12. Mas, né? Como eu tenho que gravar hoje, então, e sim, como vocês podem ver, esse é um vídeo um pouco diferente. Ainda estou gravando câmera frontal, né? Então eu estou me vendo pelo retrovisor. Eu tenho que olhar para a câmerazinha do celular, não para mim na tela. Isso é difícil, tá? Então talvez pode ser que eu olhe para o nada ao longo deste vídeo. Mas como eu não teria outra chance além dessa de gravar este vídeo, então vai ter que ser no carro. Eu decidi por que não, né? Todo mundo grava um carro, por que eu não? Até que tá divertido, sinceramente, eu não vou mentir, tá? E por sinal, é mais difícil do que parece macetar a câmera, tá? Mas tá bom, foi muito longa essa introdução aqui a nada, né? Dia dos Namorados é muito... Eu acho que eu nunca fiz um vídeo especial do Dia dos Namorados, né? Aqui no Brasil. Engraçado, acho que eu nunca fiz. Mas eu já falei de muitos casais ao longo do meu canal, né? Vários vídeos de muitos chips. E este aqui é mais um vídeo. Tem muitos... De chips, tá? Eu tô falando. Tem muitos casais de Monster High que eu poderia falar, né? Cloud e Draculaura. Deixa eu fazer um vídeo sobre por que eu odeio tanto Cloud e Draculaura, tá? Sinceramente, eu odeio esses dois. Dulce e Cleo, que eu não acho ruim, honestamente, mas hoje em dia eu acho que gosto mais do aspecto. Também, é o melhor casal que já foi mostrado, é o mais bem trabalhado, mas do mesmo jeito, ele é... hoje em dia eu acho legal o fato de que, tecnicamente, ele é Cleópatra e o Marco Antônio de Monster High, os dois. Então eu acho isso legal, esse valor histórico eu acho muito divertido. E tem muito a ver também com a própria Cleo, né, da história dela. De 5.000 anos de vida. Eu tô fazendo essas aspas porque tem fã que acha que isso é pouco literal demais, tá? E sim, vai ter vídeo sobre isso. Mas eu poderia fazer um vídeo sobre os dois, mas eu não tô muito afim. Poderia fazer mais um vídeo elencando porque eu odeio profundamente Laguna e Gil, que é pra mim o pior casal, o casal mais sem química de Monster High inteira, de qualquer versão, de qualquer história, são esses dois. O casal ruim. Eu poderia elencar dizendo quanto que Gil e Lorna McNess é um ótimo casal. Eu adorei os dois juntos, é sério mesmo, tá? O vídeo do especial Gloom and Bloom, e por sinal, meu último vídeo para membros foi justamente eu reagindo ao episódio seguinte a este especial, né? Aquele onde nós apresentamos a história da Amanita Nightshade e da Cleo, quando estava lá na tumba ainda antigamente. E ficou bem legal, tá? Então seja membro deste canal, né? Você ganha selo especial, podem fazer parceria com o único membro que nós temos atualmente neste canal, que é o Universos. Beijo, Universo, por sinal. Coraçãozinho para você. Aprendi a fazer agora esse coração assim, gente. Coraçãozinho. Isso que legal. É muito difícil, tá? Sinceramente, é difícil fazer isso aqui. Mas enfim. Como eu também do vídeo da semana passada foi sobre o chip Toradin, né? Torelai e Claudine, linkado aqui em cima, que ficou muito bom, tá? Eu gostei muito deste vídeo. Eu não sei porque o YouTube não manda para mais pessoas, tá? Ficou muito bom esse vídeo, da modesta parte. Que é da HQ deste ano, do mês do orgulho, tá? Deste ano de 2025, que foi melhor do que do ano passado. A capa ano passado foi melhor, honestamente, porque a deste ano eu achei muito feia, mas a edição está maravilhosa. Então, enfim, o que não falta, e eu também poderia elencando aqui, né, falar mais um exemplo sobre todos os possíveis casais, qual dos chips que nós temos de Frankenstein, G1, e todas as outras pessoas que ela se interessou ao longo de Monster High G1, que foi muita gente. Não foi não, na verdade, vamos contar aqui, né? Jackson Jekyll, que tem uma história que eu já contei sobre esses dois, um encontro dele romântico, que é muito fofinha, tá? Essa história, ligada aqui em cima também, ela é muito bonitinha, sério mesmo. Enfim, então nós temos esses dois. Ou o Holt Hyde, que acharia uma história interessante, e eu nunca contei isso. Nos livros da Lizzie Harrison, o primeiro interesse amoroso da Frank é justamente o Holt Hyde. Ou o Holt Hyde tem um interesse amoroso pela Frank. Agora me fugiu aqui. Mas de qualquer maneira, tanto que o Holt chama ela de fugueguetinha,
que eu acho meio estranho, tá meio creepy, mas enfim. Então fica a Foguetinha e o Holt. E eu odeio aquele Holt, tá? O Holt da Lizzie Harrison é muito ruim, mas tá bom. É que eu talvez ainda fale algum dia, tá? Peço aqui embaixo qual vocês queiram que eu fale sobre os livros da Lizzie Harrison, contando a história, etc. E o porquê. Em muitos aspectos, eu já não acho mais tão bom assim hoje em dia, mas vale a pena vocês lerem, tá? Caso vocês tiverem a chance, vale a pena conhecer essa história, é muito bacana. Enfim. e também, né, nós temos também o Nathan Rowton, né? Aquele híbrido de unicórnio com zumbi, que eu também contei a história já, como que os pais se conheceram de cada um dos híbridos, está aqui em cima também linkado. Enfim, e meio que sim, meio que não, o Voodoo Edu. O Voodoo, Edu Voodoo, não lembro, nunca sei, eu acho que é Voodoo, né? Tá bom. Que nós sabemos que ele pertence, é óbvio, a Scare Scream. Assim como na verdade, esses dois junto com no trisal, Invisibility, Scare e Voodoo Edu. Pra mim é o trisal perfeito. Ou seja, o que não falta, o resumo aqui não faltaria exemplos, tá? Que eu pudesse falar sobre chips, sobre casais que existem. E se eu quisesse falar ainda mais a G3, teria muito mais casais também. O casal dos meus sonhos, Manny e a Draculaura. Pra mim, os dois são perfeitinhos juntos, tá? Poderia fazer mais um vídeo dizendo por que eu gosto tanto de Clank, apesar do nome ser ridículo, do chip, mas eu acho lindo Clank. Cleo e Frankenstein combinam sim, faz total sentido pelo cânone de Monster High, tá? Mas, enfim, já fiz vídeo também sobre isso. Nossa, tem muito vídeo sobre casal. Eu não esperava isso. É muito vídeo de casal que eu tenho. Fora, né, as minhas listas de melhor chip ou pior chip. Ou seja, não faltam pessoas para eu falar. Mas, neste vídeo, eu quero finalmente falar sobre um chip para mim, que eu já citei, mas nunca fiz tão longo assim. Eu nunca falei apenas deste chip, que eu amo este chip, tá? Para mim esse chip, ele é perfeito. Eu estou falando o chip que tem mais química, que teve mais faíscas, e eu amo este chip, tá? E não tem nenhum casal, nenhum chip de Monster High G1, G2 ou G3 que supera este chip, que é da G2, curiosamente, olha só. E que sim, ela é ruim, mas tem coisas positivas, e também tem um vídeo sobre isso. Eu vou refazer esse vídeo, eu acho, mas eu teria que... Não vou não, porque eu teria que reassistir Monster High G2, não tô afim de fazer isso. E eu não reassisti, tá, pra fazer este vídeo, então eu vou puxar as coisas de memória, que é meio ruim e errado, eu sei. Mas eu vi alguns vídeos soltos desse casal e desse chip. E finalmente, falando aqui pra vocês, depois de 8 minutos de vídeo, isso aqui foi só a entrada. Finalmente, vamos para o melhor casal de Monster High, na minha humilde opinião, que é Frankenstein e Twyla da G2. Eu amo essas duas. O chip destas duas, eu acho elas tão bonitinhas, tão perfeitinhas, e é real, tá? Eu não sei se foi intencional, eu acho que não, mas não importa. Intencional ou não, eles fizeram. Pra mim, acho que um dos protocasais com mais química, mais faíscas. Foi boa sim, né? Essa é má vontade. Com mais faíscas de Monster High. Eu acho elas muito bonitinhas. E foi na G2, nossa, uma coisa muito positiva na G2. Que eu não citei isso naquele meu vídeo que eu fiz sobre as coisas positivas da G2. Porque nem tudo foi ruim. Tem coisas positivas. Quer dizer, G2 é ruim, com certeza. Mas tem algumas coisinhas, outras que são legais até. E uma dessas coisinhas legais, e vou me focar só nessa para não me perder neste vídeo, é Twyla e Frank. E eu já falei antes, tá? Eu gosto muito da Frankenstein da G2, tá? Sinceramente. Eu acho essa Frank muito legal. Eu gosto dela a nível de personagem, quanto personalidade. Eu acho ela muito bacana. Eu gosto muito mais desta Frank do que da G1, tá? G3 pra mim Elu é perfeitinho, tá bom? Elu pra mim é perfeitinho. Eu genuinamente gostei muito de todas as mudanças que Frank sofreu para G3, tá? Mas que não foram tantas assim, tá? Honestamente. Na real, eu já fiz um vídeo sobre Frank e não vou citar aqui agora. Enfim, Frankenstein, eu gosto muito dessa Frankenstein. E é um defeito, ao mesmo tempo é uma qualidade. Eu acho ela tão bonitinha, essa Frank, ela é tão fofinha. O ruim é que foi o fofinho errado, não é um fofinho estranho, não é um fofinho esquisito de Monster High, é um fofinho só.
É uma Barbie verde. É como eu falo, né? Elas não são monstrinhas, elas são fadas, basicamente, em Monster High G2. Esse meu problema é esse, sabe? Eles deixaram de ser muito monstruoso, mas tá bom. Mas eu gosto de Frankenstein da G2, tá? Das mudanças, eu achei legal ela. E eu gosto também dessa Twyla. Na verdade, a Twyla, ela é boa em todas as encarnações dela, né? Tanto G1, G2 e G3. G1 para G2 nem teve muita mudança, sinceramente. Eu achei a G2 um pouco mais solta. A G2 parece... Como eu falei, na verdade, engraçado pra mim, me dá a impressão é que a Twyla da G2, ela é quase como se fosse o arco de desenvolvimento da G1, sabe? Tudo bem que a Twyla da G1, ela é muito mais uma questão de escolha, vai. Ela não necessariamente tem medo ou tem uma espécie de vergonha ou timidez absurda que faz com que ela se esconda nas sombras. Não é isso, ela só prefere mesmo as sombras. Ela fica mais confortável estando como uma meia de canto, sabe? Meio uma outsider. Ela gosta disso. E ao final do episódio, ela meio que, ok, eu não preciso sempre estar de fora, né? Eu posso ficar um pouco tão invisível, eu posso estar no spotlight às vezes, de vez em quando. A da G2 parece muito mais uma resolvida nisso, sabe? Eu não sei. Não são toalhas iguais, tá? Que eu já deixo claro aqui. Mas, enfim, a gente vai construindo pensamento juntos aqui, vai. Toalha da G2, eu acho isso legal nela, sabe? Eu acho legal também que a primeira que nota a sua presença, que tropeça nela, é justamente a Frank. E ela fala, né? E tropeça naquele cantinho dela lá, né, que ela gosta de ficar. Isso é uma coisa interessante. Essa Twyla, ela é muito mais apegada às sombras do que a da G1. A da G1 trata as sombras mais como se fosse um meio de transporte, parece. De mover para lá e para cá. Que é um poder muito legal. Por sinal, até eu adoro os poderes da Twyla. Só o horário aqui, beleza. Tem um horário agora para cumprir, então eu quero... Então ela passa essa impressão de meio que as sombras... Sabe, tipo assim, é muito mais um transporte. Enquanto que na G1, na G2, é o lugar onde fica mais confortável. Ela fica relaxada estando nas sombras. Eu acho isso divertido. E é visível muito mais isso. Eu acho que a gente vê mais ela ficando nas sombras do que a Twyla, sincera, da G1. E isso aqui na G2, quem meio que faz tirando ela dessas sombras é a Frank. Eu acho isso muito legal. Tem essa cena aqui deletada, que eu não lembro da gente. Eu vi o filme G2, ou o segundo filme, que é o pior dos dois. O primeiro eu não acho tão ruim assim, sabe? Tipo assim, ele é um tanto quanto anti-Monster High, mas assim, não é tão ruim assim. O 2 é terrível. Então, eu juro que eu não me lembro de muita coisa, sinceramente. A cena primeira, tá, de perseguição da lobisomem de prata é muito bacana. Cinza, tá? Lobisomem branca, enfim. É muito legal aquela cena, tipo, realmente fica meio tenso. É uma primeira cena de puro ódio a monstro que nós vemos em Monster High. Vale um vídeo só sobre isso, por sinal. Eu vou anotar isso aí. Mas enfim, aí nós vemos isso, me enrolei todo pensando nela agora, né, nessa corrida. Enfim, Frankenstein e Twyla. Essa cena aqui deletada eu acho muito legal. É a melhor cena essa aqui. Só uma curiosidade, tá? Sinceramente. Por sinal, eu acho engraçado essa voz meio rasgada, meio rouca, rasgada, que a dubladora dá para a Twyla. Que eu gosto, eu acho muito cativante a voz da Twyla. Hey, you want me to keep an eye on those zomboys for you? I could see what they're... Da G1 e G2, tá? G3 é outra coisa. Mas a da G1 e a G2 tem essa voz meio rasgada, meio rouca, meio rasgada, e que eu acho muito legal, sabe? Eu acho eu real gosto muito da dublagem da Twyla. E combina mesmo com ela. Dá a impressão de ser o som de sombras fariam, sabe? Tá bom, beleza. Se sombras falasse, teria aquela voz. Mas Frank e Twyla, tipo, eu não sei se foi de propósito. Eu acho isso mais legal, porque eu espero que não. Porque se foi acidentalmente eles fizeram o melhor chip. Não tem nenhum casal em nenhuma vertente existência, encarnação de Monster High G1, G2 e G3 que tivesse tanta faísca, tanta química quanto Frankenstein e Twyla G2. Eu acho, cara, eu real curto muito este casal. Eu adoraria que tivesse ido mais pra frente. Tem um livro da G2 que é livro, eu sempre achei que fosse quadrinho, aquelas livreto infantil, sabe? Onde é imagem, aí parece um episódio, só que é com a imagem, aí
um parágrafo assim de textinho, sabe? Você vai virando. Eu sempre achei que fosse meio isso, esses livretos meio infantis. Mas não, é um livro mesmo, que está para ler na minha lista. Não sei quando eu lerei, mas eu espero que tenha alguma coisa de Twyla e Frank, tá ali. Eu espero que tenha. Twyla Rescue, né? Resgatando Twyla. Não sei como é que vai ser. Eu sei que é um livro possivelmente da Go Squad, mas eu não sei como é que vai ser esse livro aí. Enfim, então esse aqui é mais um vídeo rapidão, porque eu não queria deixar em branco este feliz Dia dos Namorados, porque eu falei assim, eu queria só fazer um vídeo falando sobre o quanto eu gosto mesmo, tá? De Frank e Twyla, como eu vou repetir mais uma vez, tá? Pra mim, não tem nenhum casal que tenha mais química, mais faíscas. Enfim, Frank e Twyla, eu genuinamente gosto muito desse chip, tá? E é um casal que eu queria muito ver. E eu acho legal, é um dos poucos pontos de concordância que eu tenho com toda a fandom, tá? Porque a fandom também reconhece. Frank e Twyla da G2 é um casal sim. Eu não sei se foi proposital, mas eu espero que não. Porque eu adoro a ideia de que naturalmente isso aconteceu, sabe? Na escrita, na dublagem, enfim, na animação. De alguma maneira, isso meio que acabou passando, sabe? Essa química entre as duas. Cara, é muito genial. E é muito ali, é muito visível. E eu não sei, eu vou falar assim, eu acho isso divertido pra mim. É muito mais a Frank, pelo que eu me lembre, é ela que vai... Tudo bem, Twyla se oferece para vigiar lá os Zombie Boys, né? Que a Mônica, né, atiçou o seu exército de zumbis meninos, né? Os Zombie Boys, não lembro agora o nome oficial. E a Twyla se oferece para poder investigar. Mas ainda assim, acho legal que quem consegue provocar isso nela é a Frank. A Frank que faz a Twyla realmente querer sempre ficar junto, sabe? A Frank conseguiu fazer a Twyla meio que sair das sombras e de volta para elas, para investigar. Embora, porque eu me lembre, eu sempre me perguntei por que ela não usou as sombras, né? Porque ela seguia e se escondia atrás de coisas. Eu não sei se é porque precisava tirar foto, aí não podia fazer isso nas sombras. Mas porque se ela... Enfim, né? Ela, ao invés de ela poder seguir só pelas sombras e se esconder, ficar olhando, não, ela preferiu segui-los, se esconder atrás de uma árvore, de uma pilastra, de uma parede, do que nas sombras. Eu achava isso muito estranho. Mas enfim, eu gosto que é a Frank quem atiça isso na Twyla. Eu não lembro o que a Twyla faz com a Frank. Acho que eu sei lá. Cara, eu gosto muito deste chip. Tá? Pra mim é o melhor chip de Monster High. É Twyla e Frank da G2. Vou deixar aqui embaixo alguns trechos, tá, da interação dessas duas. Só achei em inglês, mas é só pra vocês sentirem a vibração das duas, tá? Faltou isso, vibe. Enfim. E se você viu até aqui, não é um vídeo assim, tá? Normalmente meus vídeos são um pouco melhores, tá? Mas é que eu tive que fazer improvisado no carro, porque eu quero soltar esse vídeo, eu queria falar sobre isso e esse é o horário que eu tinha para fazer. Então, eu espero que vocês aceitam essa concessão, tá? Enfim, gente, é isso. Inscrevam-se, compartilhem, comentem. Lembrando, tá bom, gente? Aba para membros lá, tá? É sério, os meus reacts não são só reacts, eu comento, eu falo, eu explico coisas, eu explico episódios polêmicos, eu explico a polêmica. Eu contei toda a história de Cleo Denial e Amanita Nightshade nesse meu react aqui, ó, o episódio das duas. Ou às vezes eu só quero assistir um episódio fofinho com vocês e ficar rindo. Também acontece, mas eu falo, tá? Eu falo mais. Eu quase dou uma aula de Monster High nesses meus reacts. Enfim, gente, se vocês puderem, R$7,99. É sério, isso é muito bacana. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado. Comenta aqui embaixo qual é o chip que vocês mais gostam de Monster High. É isso, muito obrigado e até mais.